A força da fé em meio aos desafios. Você já se sentiu pequeno diante de um problema gigante? Como se estivesse no meio de uma tempestade sem fim, sem saber como vencer. E se eu te dissesse que a resposta para superar até os maiores desafios está dentro de você? Hoje, no Pérolas do Reino, vamos explorar a força surpreendente da fé e como ela pode transformar as situações mais difíceis em vitórias. Fique comigo, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar a maneira como você enfrenta os desafios da sua vida. A vida é repleta de desafios. Às vezes, eles vêm como pequenas dificuldades do dia a dia, outras vezes, são tempestades enormes que ameaçam nos derrubar. Mas em meio a tudo isso, existe algo que pode nos dar a força necessária para seguir em frente: a fé. A fé não é apenas acreditar que tudo vai dar certo. É confiar em algo maior, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. É como Davi, que enfrentou Golias com nada além de sua confiança em Deus. Ele sabia que, por mais grande que fosse o gigante, seu Deus era maior. E isso fez toda a diferença. Mas como podemos aplicar essa mesma fé em nossas vidas hoje? Primeiro, é importante entender que a fé não remove os desafios, mas nos dá a coragem para enfrentá-los. Quando confiamos em Deus, não estamos negando a existência dos problemas, mas reconhecendo que não estamos sozinhos em nossa batalha. Pense nas vezes em que você superou algo que parecia impossível. Talvez tenha sido uma situação financeira complicada, um problema de saúde, ou até mesmo uma crise emocional. O que te fez continuar? Muitas vezes, é a fé de que, de alguma forma, tudo vai se resolver. E quando olhamos para trás, percebemos que foi essa mesma fé que nos deu a força para continuar. Outra lição poderosa que aprendemos com a fé é a importância de não desistir. Muitas vezes, a vitória está mais perto do que imaginamos, mas é fácil querer desistir quando as coisas ficam difíceis. A fé nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está no controle. E é aí que entra a comunidade, o apoio das pessoas ao nosso redor. A fé não é algo que devemos carregar sozinhos. Quando nos conectamos com outros que compartilham a mesma crença, encontramos força na unidade. Juntos, somos mais fortes. Muitas vezes nem percebemos. A fé é como uma âncora em tempos de tempestade, mantendo-nos firmes mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Mas o que significa, na prática, viver uma vida de fé? Vamos explorar isso juntos. Quando falamos em viver pela fé, muitas pessoas imaginam que isso significa esperar milagres e respostas instantâneas para todas as suas orações. Mas a realidade é que a fé é muito mais do que esperar que Deus resolva nossos problemas de forma mágica. É sobre confiar no processo, mesmo quando não entendemos o caminho. Uma das histórias mais inspiradoras sobre fé na Bíblia é a de Abraão. Deus prometeu a ele que seria pai de muitas nações, mas Abraão e sua esposa Sara eram idosos e não tinham filhos. Apesar disso, Abraão acreditou em Deus e seguiu fielmente, mesmo quando as circunstâncias diziam o contrário. Ele teve que esperar anos para que a promessa de Deus se cumprisse, mas sua fé nunca vacilou. E quantas vezes nos encontramos em situações semelhantes? Esperamos por algo, oramos, e quando a resposta não vem imediatamente, começamos a duvidar. A fé nos ensina a esperar com paciência, a confiar que Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. É como plantar uma semente e esperar que ela cresça. Sabemos que a semente está lá, mesmo que não possamos ver imediatamente os resultados. Outro aspecto importante da fé é a gratidão. Ser grato, mesmo antes de ver os resultados, é um sinal de uma fé madura. A gratidão nos conecta com Deus de uma maneira profunda, reconhecendo que tudo o que temos vem dele. Quando somos gratos, mesmo nos tempos difíceis, abrimos espaço para que Deus trabalhe em nossas vidas de maneiras surpreendentes. A fé também nos chama a agir. Não é suficiente apenas acreditar, precisamos demonstrar nossa fé através de nossas ações. Tiago 2,17 nos lembra que a fé sem obras é morta. Isso significa que, se realmente acreditamos, nossas vidas devem refletir essa crença.
Se confiamos em Deus para prover, então devemos viver como pessoas que acreditam nisso, sendo generosos e ajudando os outros. E, por fim, a fé nos dá uma perspectiva eterna. Muitas vezes, ficamos tão focados nos problemas imediatos que esquecemos que há uma eternidade à nossa frente. A fé nos lembra que esta vida é apenas uma parte de uma jornada muito maior. Quando mantemos essa perspectiva, somos capazes de enfrentar as dificuldades com coragem, sabendo que nosso destino final é com Deus. Ao encerrar essa reflexão, quero te encorajar a cultivar a sua fé diariamente. Leia a palavra de Deus, ore, e cerque-se de pessoas que compartilham a mesma fé. Lembre-se de que você nunca está sozinho em suas lutas, Deus está sempre com você, guiando seus passos. Vamos continuar explorando o poder transformador da fé e como ela molda não apenas nossas vidas pessoais, mas também o mundo ao nosso redor. A fé, quando verdadeiramente vivida, tem o poder de mudar situações, restaurar relacionamentos e nos dar uma paz que ultrapassa todo entendimento. Uma das coisas mais incríveis sobre a fé é como ela pode nos sustentar em tempos de adversidade. Pense na história de Jó, um homem justo que perdeu tudo por sua família, sua saúde e suas posses. Apesar de toda a dor e sofrimento, Jó manteve sua fé em Deus. Ele questionou, lamentou, mas nunca abandonou sua crença de que Deus estava no controle. E, no final, Deus restaurou tudo que Jó havia perdido, e mais. Essa história nos ensina que, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, nossa fé pode ser a rocha que nos mantém de pé. É um lembrete de que Deus vê o quadro completo, mesmo quando nós só conseguimos enxergar um pequeno pedaço dele. A fé nos chama a confiar em Deus, mesmo quando não conseguimos entender o que está acontecendo. Agora, vamos falar sobre o poder da oração na vida de fé. Muitas vezes, subestimamos o poder que a oração tem de mover montanhas. A oração não é apenas um pedido de ajuda, mas uma comunicação íntima com Deus, onde abrimos nossos corações e alinhamos nossas vontades com a dele. Jesus nos ensinou, em Mateus 21:22, que tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Isso não significa que receberemos tudo o que pedimos exatamente da maneira que esperamos, mas que Deus, em sua infinita sabedoria, nos dará o que é melhor para nós. A oração é um ato de fé, porque, ao orar, estamos entregando o controle das nossas vidas a Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor. Outro aspecto importante da fé é o perdão. É impossível falar de uma vida de fé sem mencionar o poder do perdão. O perdão é um dos atos mais difíceis, mas também mais libertadores que podemos praticar. Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7 vezes, mostrando que o perdão deve ser uma prática constante em nossas vidas. Então, da próxima vez que você se encontrar diante de um desafio, lembre-se da força da sua fé. Confie em Deus, não desista e cerque-se de pessoas que te apoiam. E se este vídeo te inspirou de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Pérolas do Reino para mais mensagens como esta. Ah, e tem um vídeo novo esperando por você na tela agora mesmo. Clique e continue essa jornada conosco. Até a próxima!